Nesta noite nós vamos tratar do tema responder a pergunta quem é o Espírito Santo, e na semana que vem o assunto vai ser a Trindade e o Adventismo, de que forma a nossa igreja vem entendendo esse assunto ao longo da sua história, e tentaremos desfazer alguns mal-entendidos aqui também, né, na próxima semana. Uma coisa que me chama a atenção é o fato de que a nossa maior necessidade como povo de Deus, como igreja, é justamente o Espírito Santo. O que mais precisamos como igreja é da dotação desse poder, que nós entendemos e chamamos de chuva serôdia, né? Ou batismo com o Espírito Santo, para que possamos realmente completar a obra que os pioneiros começaram. Sem o poder do Espírito Santo, não chegaremos muito longe, né? Por mais que tenhamos hoje certas facilidades, como TV, rádio, internet, né? E graças a Deus por tudo isso, imprensa, mas mesmo assim alcançar um mundo com 7 bilhões de pessoas, grande parte delas vivendo em países aparentemente inalcançáveis, convenhamos, é uma obra humanamente impossível. Mas assim como era impossível para 12 homens praticamente iletrados alcançar o mundo daquele tempo, e foi possível pelo poder do Espírito Santo na chuva temporã, nós cremos, sim, que com esse poder prometido, né, por Deus, será possível também para nós concluirmos a obra. E justamente numa época que nós mais precisamos, né, desse poder, do poder do Espírito Santo, é uma época em que nós vemos pessoas questionando a própria existência dele. Olha que paradoxo triste, né? Será que ele existe? Aquele de quem nós mais precisamos? Será que ele é uma pessoa, aquele que mais precisa nos consolar, nos confortar e nos dar poder? Será que ele é Deus, aquele de quem nós justamente precisamos, né, para receber esse poder divino, para fazer o que nós não precisamos, não podemos fazer? Não é estranho, né? Na verdade é satânico pensarmos que justamente quando nós mais precisamos dele, é que se levantam pessoas colocando dúvidas sobre a existência dele e sobre a divindade dele, do Espírito Santo. É lamentável que isso aconteça, não é? Mas, assim como nós vimos no sábado, com certeza é possível também entender esse assunto do ponto de vista bíblico. Mas eu começo antes com uma pequena advertência de Ellen White, em que ela escreveu assim: não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, o Espírito da verdade que procede do Pai. É declarado positivamente a respeito do Espírito Santo que em sua obra de guiar homens em toda a verdade, não falará de si mesmo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Com relação a tais mistérios, quais? O que seja e a natureza dele, com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Então quer dizer que nós vamos terminar aqui o sermão? Você percebeu que do que ela está falando, né? Como é o Espírito Santo? Será que ele tem um corpo como o nosso? Será que ele tem que altura, como ele é? O como e a natureza realmente nos estão velados, né? Lembra do texto com que eu comecei no sábado o sermão? Deuteronômio 29, que diz o quê? As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas nos pertencem. O Espírito Santo não veio falar de si mesmo, portanto é natural que seja das 3 pessoas a mais misteriosa. Ele não veio se auto-revelar, ele veio para revelar e nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Cristo é o Logos, é o Verbo, é aquele que se revelou, veio mostrar a divindade. Portanto, se você tem dúvidas sobre o Pai, leia sobre o Filho, ande com o Filho, veja como ele agiu, você verá como é o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, o que eu faço, o Pai faz e vice-versa, né? Então, será que Deus me ama? Olhe para Jesus, o que você acha? Será que Deus perdoa prostitutas? Olhe para Jesus. Será que Deus ama crianças e dá atenção a elas? Olhe para Jesus. Onde um membro da divindade está, ali é como se estivessem os 3, porque eles são um em essência, um em natureza, um em amor, um em eternidade, não é? Então, se você tem dúvidas sobre o Espírito Santo, olhe para Jesus. O Espírito Santo agiu e sempre agirá do mesmo modo e com os mesmos sentimentos que Jesus demonstrou para conosco, né? Agora,
a natureza dele, como ele é exatamente, a nossa mente não alcança. E não sei nem se um dia alcançará, né? Porque estamos aqui de novo, entrando em um terreno muito santo, que é estudar a divindade, o próprio Deus. É algo apaixonante, por outro lado, algo realmente bastante misterioso. Eu disse no sábado que há mistérios na Bíblia que são revelados, mas não tão assim explicados, né? A própria criação do mundo, eu comecei dizendo isso, né? A própria criação do mundo, ela está revelada. Foi em 6 dias literais de 24 horas, tendo Deus descansado no 7º. Mas como ele fez? Como que ele do nada trouxe tudo à existência? Como que ele elaborou os átomos? Isso não está revelado para nós. E nós teremos uma eternidade, eu louvo a Deus por isso, para pesquisar muita coisa, que aqui não dá tempo e que aqui não conseguimos mesmo, né? Por nossas limitações mentais, inclusive por causa do pecado. Sabem, como eu dizia, né, há pessoas que duvidam que o Espírito Santo seja uma pessoa. Há pessoas que dizem que o Espírito Santo é meramente uma energia, ou algo assim, uma coisa impessoal. Só que, justamente, Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, começa dizendo algo que já, de cara, mostra a personalidade de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Mais adiante a gente vai voltar a esse verso, tá? A esse texto. Ele é muito importante, porque aqui é o próprio Jesus definindo a natureza do Espírito Santo. Por ora, vamos apenas ler esses 2 versos, depois voltaremos a eles. Ele disse assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha a missão do Espírito Santo aí, que linda, né? Nos fazer lembrar de todas as palavras de Jesus. O Espírito da verdade que conduz à verdade. Mas, enfim, a palavra consolador, aqui no grego das Escrituras, no texto original, é a palavra parakletos, ou paráclito. E essa palavra, ela significa algo como advogado, alguém que se coloca ao lado de outra pessoa para defendê-la, para confortá-la, para apoiá-la, para defendê-la, como eu disse. Você se sentiria à vontade se soubesse que o seu defensor, o seu consolador, é apenas uma energia? Aliás, seria possível que uma energia nos confortasse de alguma coisa? Nos defendesse? Nos apoiasse? Se colocasse ao nosso lado como que dizendo, eu estou com você, vamos juntos. Energia faz isso. Só aqui já poderia ser o suficiente, né, para mostrar que o Espírito Santo só pode ser uma pessoa. Porque ele é qualificado como alguém que se coloca ao lado de alguém para defender essa pessoa. O paráclito, ou paracletos, não é? Como eu disse, voltaremos a esse texto, porque tem um detalhezinho interessante também ali que precisamos depois analisar. Então, alguns outros testes que poderíamos fazer rapidamente aqui, para demonstrar realmente a personalidade do Espírito Santo. Eu não vou ler todos os textos, porque a noite não permite tudo isso, não é vigília, né? É um culto. Mas eu vou mencioná-los aqui de passagem, e se você depois quiser a lista deles, eu posso fornecer para vocês, essa apresentação também pode ficar disponível. Então, o primeiro texto dessa sequência, agora que eu vou ver com vocês, é Atos capítulo 15, verso 28, que diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quem está dizendo isso? São os discípulos, né? Não vos impor nada além das seguintes exigências necessárias. Aí vem a lista de exigências. Ou seja, aqui o apóstolo diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Faria sentido dizer, pareceu bem à energia elétrica e a nós, pessoas? Claro que não. Ali o apóstolo coloca, né, o Espírito Santo, juntamente com os discípulos, como alguém que toma decisões, que acha alguma coisa, que pensa alguma coisa, que decide alguma coisa, né? Depois, Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva. Quem é a noiva no Apocalipse? A igreja. O Espírito e a igreja, que é composta por quem? Pessoas. O Espírito e as pessoas da igreja dizem, vem, e quem quiser receba de graça a água da vida. Faria sentido colocar ali uma energia? A energia e as pessoas dizem, venham. A energia nem fala.
o Espírito Santo convida, o Espírito Santo apela, o Espírito Santo, como a igreja tem uma missão, que é chamar as pessoas para beber a água da vida, que é Jesus Cristo, né? A missão é dele. Filipenses 2:1 diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, e o texto prossegue. Com quem pessoas podem manter comunhão? Com outras pessoas. Eu não posso manter comunhão com esse púlpito. Olha, eu quero ter comunhão com você. Comunhão é comum união, né? É ter um relacionamento. Eu quero me relacionar com essa escada. Tem sentido isso, né? Comunhão no Espírito, ou seja, para que eu me relacione, para que eu tenha comunhão com Ele, Ele tem que ser uma pessoa também. Do contrário, não faria sentido nenhum dizer que eu posso ter comunhão com o Espírito. Outro texto, Romanos 15:19. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Poder do Espírito, ou seja, o Espírito não é poder, ele tem poder. Percebeu a diferença? Se o Espírito Santo fosse uma energia, ele seria poder. Mas aqui está escrito que o Espírito tem poder. A semelhança de Lucas 1:35, texto que narra ali a anunciação, né? Quando o anjo Gabriel vem dizer a Maria que ela vai ser mãe do Messias, ele fala assim, que o poder do Espírito vai cobrir você, e você dará a luz. O Espírito Santo tem poder, ele não é o poder, ele não é a energia, né? Um outro texto interessante, encontramos lá em Atos 5:3, 10:29, Hebreus 10:29 e outros ainda. Vejam, lá é dito que nós podemos mentir ao Espírito Santo. Mente-se a uma coisa ou a uma pessoa? A uma pessoa, né? Podemos ultrajar o Espírito Santo. Ultraja-se uma coisa, uma energia ou uma pessoa? Uma pessoa. Mente-se e se ultraja alguém, não uma coisa. E a palavra espírito, né? Alguns ficam assim meio, mas por que chama de espírito, né? Porque na nossa cultura contaminada pelo pensamento grego, o espírito é fantasma, né? Só que na Bíblia você encontra outros seres de carne e osso até, físicos, que são chamados espíritos. Exemplo, anjos. Eles são chamados de espíritos ministradores. E eles são seres reais, né? Eles têm corpos. Cada um tem um corpo, né? Não, eles têm corpos. Cada um tem um corpo. O próprio Deus é chamado de espírito. Deus é espírito. Mas ele não é um fantasma, não é uma coisa etérea, intocável. Deus é uma pessoa. Então o Espírito Santo também pode ser chamado de espírito sem problema nenhum, né? Porque no pensamento hebraico, espírito não tem que ver com essa coisa de fantasmas, de alma penada, que a nossa cultura, infelizmente, acabou sendo invadida por essa ideia, né? Outro ponto, o Espírito Santo se alegra. Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. Quem somente pode se alegrar? Quem tem sentimentos? E quem tem sentimentos? Pessoas, né? Anseia, sente ciúmes. Tudo isso são qualidades, né, normais, típicas de uma pessoa. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Opa, o Espírito Santo tem o quê? Mente. Qualidade, talvez, das mais distintas, né, de uma pessoa. Ela tem mente, tem raciocínio, tem sentimentos, chora, se alegra, tem ciúme da gente. O que é o Espírito Santo, então? Do pouco que a gente pode entender, já entendemos que ele é o quê? Um ser pessoal, uma pessoa, né? Será que o Espírito Santo está presente no Antigo Testamento? Será que passagens do Antigo Testamento já revelavam, né, a natureza dele, a pessoa dele? Sim, óbvio. Algumas talvez um pouquinho mais discretas, porque no Novo Testamento é que realmente o Espírito Santo age com toda a plenitude do poder, especialmente em Atos dos Apóstolos, né? Que alguns até chegam a dizer que Atos dos Apóstolos deveria ter um outro nome, talvez se chamar Atos do Espírito Santo, porque ele é o personagem principal nesse livro. São muitas passagens e, como eu disse, nós não temos tempo aqui para ver todas elas. Eu peguei assim uma amostragem dessas passagens
E no Antigo Testamento encontramos, por exemplo, abra comigo, Isaías capítulo 63, verso 10. Isaías 63, verso 10, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram, entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui nesse texto encontramos a mesma coisa que vimos no Novo Testamento, ou seja, o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido, tem sentimentos. E Ezequiel tem uma descrição interessante ali. Avance um pouquinho, passe aí Jeremias e vá até Ezequiel. No capítulo 8 a gente encontra uma descrição muito interessante do Espírito Santo. 8, 2 e 3. Ele fala até de uma forma aqui, né, uma forma física. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela, essa figura, né, dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca ciúme de Deus. Olha que texto interessante esse. Ele vê uma figura semelhante àquela que o próprio Ezequiel viu no capítulo 1, que se refere a Jesus, reluzente, como que fogo, né? E então essa figura estende a mão, tem mão, pega o profeta e o sustenta, o levanta. E ele diz: o Espírito Santo me levantou. Então, acabamos de ver que, além de ser uma pessoa com sentimentos, com mente e tudo mais, ele também tem um aspecto físico. Porque ele toca, ele segura, ele tem mão, né? É um texto realmente muito interessante. Antigo Testamento nos mostrando aí a personalidade do Espírito Santo. Me parece que essa questão, biblicamente, ela é resolvida. É muito mais difícil provar o contrário do que nós temos dito aqui agora, que o Espírito Santo não é uma pessoa. Agora, ok, admito que seja uma pessoa, mas será que ele é Deus? Como alguns dizem, né? O Jesus, ele, tudo bem, existiu, a figura histórica existiu, mas eu não sei se ele é Deus, alguns duvidam disso, né? Será que alguém poderia dizer isso também do Espírito Santo? Ok, ele existe, ele é um ser pessoal, mas será que ele é Deus? Vamos analisar essa questão também agora? Vejam, nós lemos no começo, lá em João capítulo 14, né, que Jesus prometeu outro Consolador, lembram? Outro Consolador. O que pressupõe o quê, então? Um Consolador anterior. Quem era o Consolador anterior, também identificado como Paráclitos? Lá em 1 João capítulo 2, verso 1, você se lembra desse texto? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, pecardes, temos quem no céu? Um advogado. A mesmíssima palavra que João usa para se referir a Jesus. Temos um paráclito no céu, Cristo Jesus. Ou seja, Jesus também é qualificado, também é chamado no Novo Testamento de advogado. Agora Jesus vem e diz: eu vos enviarei outro advogado, outro paráclito, outro consolador. Quem é esse outro então? Se o primeiro era Jesus, quem veio depois? O Espírito Santo. Faria sentido Jesus dizer assim: olha, eu estou aqui, eu sou o Consolador, eu vou enviar um outro Consolador, e de repente quem vem é uma energia. Uma coisa impessoal, faz sentido? Não tem sentido algum, tinha que ser um outro Consolador semelhante a ele, porque senão não ia consolar coisa nenhuma, né? Jesus é o Consolador. E o interessante, eu disse que tinha um detalhe nessa passagem que é relevante, é que no grego a palavra outro, existem duas palavras no grego que traduzidas no português ficam como outro: allos e héteros. No português a gente perde algumas coisas às vezes, tipo vinho na Bíblia, né? Várias passagens falam de vinho, né? Mas no original há mais de uma palavra para vinho. Em alguns contextos a palavra ali significa suco da uva, em outros é suco fermentado, né? Só que no português temos apenas vinho. Aqui é outro caso. Nós temos a palavra outro, mas no grego
há duas palavras que podem ser traduzidas da palavra outro, né? Allos e héteros. A palavra allos quer dizer outro da mesma espécie. É um outro diferente, mas igual. Igual, mas diferente. Já viu isso aí? É um outro da mesma espécie. É um outro, sim, mas é da mesma espécie, da mesma essência. Héteros é outro, só que de natureza diferente, tipo homem e mulher. Heterossexual, a pessoa que tem atração por pessoas do sexo oposto, né? Héteros, outro de natureza diferente. Allos, outro de mesma natureza. Agora pense comigo, qual você acha foi a palavra que Jesus usou e que João colocou no grego, né, aqui na Bíblia, para o outro ali? Allos ou héteros? Só poderia ser allos. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: eu vos enviarei um outro igual a mim, Consolador. O texto é muito claro. Não dá margem para dizer que era alguém diferente de Jesus ou que não seja uma pessoa. Se o Consolador prévio é uma pessoa e divina, o Consolador outro que vem só pode ser o quê? Uma pessoa e divina. E eu tenho certeza que você entendeu muito bem no sábado que Jesus é Deus. João capítulo 1, versos 1 a 3, tão claro, né? O verbo era Deus. João 10, 30, eu e o Pai somos um, a mesma essência. Se Jesus é Deus como Pai, o Espírito Santo só pode ser o quê? Deus como Pai e o Filho, porque ele tem a mesma essência, porque ele é o outro Consolador que veio substituir, na função, o Consolador que já estava aqui. Você entende por que Jesus disse que era bom que o Espírito Santo viesse? Porque na natureza humana Jesus tinha limitações, e uma delas era a onipresença. Ele não podia estar em todos os lugares, limitado que estava pela natureza humana. Ele voltou ao céu e reassumiu, né, o trono, sua função sacerdotal. Mas ao Espírito Santo vir à terra, não encarnado, ele não tinha essas limitações. Portanto, ele podia estar em cada lugar deste mundo, pode estar em cada lugar deste universo, em cada coração humano. Eu entendo isso? Não. Não entendo. Mas a Bíblia diz que é assim, onipresença. Por isso Jesus disse, olha, é bom que eu vá e que envie o Espírito. Vai ser muito melhor para vocês. E não foi? Quando o Espírito Santo veio, eles puderam entender tudo. Porque agora o Espírito Santo estava habitando na mente deles, neles, como é dito na Bíblia, né? E assim eles tiveram todo aquele poder, aquela disposição, aquele amor por Deus para pregar o Evangelho e morrer pelo Evangelho. Ellen White disse que Cristo era Deus em essência e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde a eternidade. Se assim é com Jesus, assim é com o Espírito Santo. Porque ele é o outro igual. Deu para entender? Se Jesus é Deus em essência e eterno, o Espírito Santo só pode ser o quê? Deus eterno também, por analogia. Atos 5, abra a Bíblia agora, vamos para o Novo Testamento. Em Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Olha que texto interessante esse também, porém trágico e triste. Atos capítulo 5, 3 e 4. Então disse Pedro, você conhece a história, né? Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A quem Ananias mentiu? Ao Espírito Santo. Ok, mas veja o que diz o verso 4. Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, afinal, a quem ele mentiu? A Deus ou ao Espírito Santo? No verso 3 ele fala que mentiu ao Espírito Santo. No verso 4 fala que mentiu a Deus. Afinal, a quem mentiu Ananias? Tanto faz. Porque o Espírito Santo é Deus. Ok? Outro texto bastante claro, ou dois textos bastante claros, são esses aí. Avance um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Nós somos templo de quem, afinal? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? De quem nós somos templo? Em quem o Espírito Santo quer habitar? Em nós. Templo do Espírito Santo. Ok, mas o mesmo Paulo, na outra carta que escreveu aos Coríntios,
2 Coríntios, capítulo 6, no mesmo capítulo, coincidentemente, só que no verso 16, nós encontramos o seguinte: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. E aqui o texto continua. Afinal, somos santuário ou templo do Espírito Santo ou do Deus vivente? Paulo está se contradizendo? Estaria, se o Espírito Santo não fosse Deus, nenhuma pessoa. Percebeu? Mas não está, por quê? Porque Paulo entendia muito bem que o Espírito Santo é Deus. Então, a palavra é intercambiável, tanto faz que ele usasse a palavra Deus, ou Espírito Santo, ou Espírito de Deus, tanto faria. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E isso é muito claro. Resumindo, há muitos outros atributos divinos que pertencem ao Espírito Santo. Por exemplo, e ali na tela estão os textos listados. Hebreus diz que ele é eterno. O único ser eterno nesse universo é Deus. E se o Espírito Santo é eterno, ele só pode ser Deus. Ninguém mais é eterno aqui neste universo. Nem anjos. Eles são imortais, os que ficaram com Deus, né? Mas não eternos, porque eterno é que não tem começo nem fim. No entanto, é dito que o Espírito Santo é eterno. Em 1 Coríntios 2, é dito que ele tem onisciência, sabe todas as coisas, é um atributo divino, só divino. Salmo 139 diz que ele tem onipresença, é um atributo divino, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jó 33 diz que ele cria e comunica a vida. Somente que ser cria a partir do nada, bará, a partir do nada? Deus. E o Espírito Santo diz lá em Jó que cria, que dá a vida. Só Deus é fonte de vida e pode emprestar essa vida a criaturas. Ali é dito que o Espírito Santo faz isso. João, convence do pecado, atributo divino. Tito 3, regenera, dá um novo coração, atributo divino. Segundo aos Tessalonicenses 2,13, santifica, ele torna santo, só Deus pode fazer isso. Romanos 8, ressuscita. Quem pode ressuscitar um morto? Algum anjo? Alguma pessoa? Sim, se operar pelo poder de Deus. Mas quem ressuscita mesmo é Deus. Aqui é dito que o Espírito Santo faz isso. E ele sela o crente, né, para a vida eterna. Efésios capítulo 4, verso 3. São apenas alguns poucos textos, tem muitos outros. Mateus 28, 19, a gente leu no sábado, a fórmula batismal. Ide por todo o evangelho, pregai a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e da energia elétrica. Faz sentido dizer isso? Nenhum. Esse texto que é tão claro que alguns até chegam ao ponto de dizer que não, então esse texto aí foi inventado. É um absurdo, porque não dá tempo aqui de explorarmos isso, mas esse texto é genuíno, é real. Esse texto coloca os três em igualdade, você percebe? É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem no nome deles. Então o Espírito Santo está em pé de igualdade. Evangelismo, Ellen White escreveu, esse texto é muito interessante, veja só. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por estes terrenos. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar, sondar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Por que eu cito esse texto? Porque alguns têm a coragem de dizer assim, bom, a Bíblia parece realmente que demonstra claramente aí o Espírito Santo como pessoa e como Deus, mas Ellen White não era trinitariana. Isso é um absurdo, né? E nós veremos semana que vem mais detalhes sobre essa história, a história da igreja e a Trindade. Mas nesse texto aqui, ela é tão clara em dizer que ele é uma pessoa, portanto tem personalidade, e além de tudo é uma pessoa divina. Você percebe? É o próprio Deus. É claríssimo esse texto. Aí alguns chegam ao ponto de dizer assim, então esse texto foi manipulado pela Casa Publicadora Brasileira. Então esse texto foi adulterado. Porque não pode ser assim. Então, vamos matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Você sabe que no White State, lá nos Estados Unidos, na sede mundial da igreja, tem todos os manuscritos de Ellen White, os originais. E, gente, sinceramente, é muito mais fácil você estudar um manuscrito em inglês do século XIX do que, por exemplo, um manuscrito de
3.000 anos, 2.000 anos, 1.000 anos, né? Então, está lá. Alguns daqui, já fomos lá e tem o cofre, você pode entrar, você pode ver aqueles originais. E eu tirei aqui, tenho aqui a foto, né, de 2 desses textos muito claros, com o texto lá datilografado em cima e o original, o manuscrito de Ellen White embaixo. E dá para ver claramente, por exemplo, lá, ó, as 3 pessoas, Pai, Filho e o Espírito Santo, ok? Você consegue ler aqui no texto dela também, Father, Son e Holy Ghost, o Espírito Santo, né? Estão aqui, o texto dela, manuscrito, embaixo. Ele personifica Cristo, mas é distinto em personalidade. Aqui embaixo está o texto também. É uma caligrafia meio difícil, né? Mas com algum esforço você consegue identificar ali. Um outro texto muito interessante é esse aqui, ó, em que ela menciona There are 3 living persons of the heavenly trio, ou seja, existem 3 pessoas, né, no trio celestial. Aqui embaixo, ó, the Holy Spirit is a person, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa. Cadê o texto original que adulteraram? Está aqui embaixo, ó. The Holy Spirit is a person. 3 pessoas no trio celestial. Uma triunidade. Ou a palavra trindade, que não está na Bíblia, mas expressa bem essa ideia, né, de uma trindade. Finalmente, irmãos, na Bíblia, o Espírito Santo ele é representado por algumas metáforas, algumas figuras, né? Assim como Jesus. Jesus também disse coisas como, por exemplo, eu sou o pão da vida. Ele é um pão. Jesus era um pão? Não. Eu sou a porta. Jesus é uma porta? O que mais que ele disse que era? O caminho. Então você tem que andar em cima de Jesus? Você sabe que são metáforas, né? Ele não era isso, mas era isso em essência. Ele é o caminho, ele é o pão que alimenta, né? Ele é a porta pela qual podemos entrar e ter acesso à salvação. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é comparado a algumas coisas muito especiais. Por exemplo, na Bíblia ele é chamado de vento. Tanto que Jesus simbolicamente sopra o Espírito sobre aqueles discípulos. Por que o vento? O que o vento te faz pensar? Poder. Ali eu coloquei um moinho, né? Ele move as pás de um moinho e produz trabalho, né? Agora está se usando muito esses geradores de energia eólica, né? Você já chegou perto de um desses ali, com uma gigantesca, que parece que também nessa igreja aqui, quase uma daquelas pás, né? E o vento move aquilo. E gera um monte de energia. Olha o poder. E você não vê o vento. Assim é o Espírito. A gente não vê o Espírito Santo. Ele nos é invisível, mas a atuação dele é inegável. Você vê vidas sendo transformadas, você vê pessoas se levantando com poder e pregando o evangelho, você vê corações sendo movidos, né? Você vê milagres acontecer. De onde vem isso? De um poder invisível, que vem do Espírito Santo. Por isso o vento é um símbolo dele. Mas ele também é simbolizado pela água. O que a água nos lembra? Além de poder também. Purificação, né? Vida. A água lava. O Espírito Santo é aquele que te purifica. É aquele que limpa os seus pecados. É aquele que tira a impureza da sua vida. Não é bom saber que ele é água também? Mas ele não é só água, ele também é fogo. Pode parecer uma antítese, né? Mas por que ele é fogo? Além de poder, o que mais ele faz? Aquece o coração frio. Quantas pessoas hoje se dizem cristãs e são frias? Ou mornas, né? Estão levando a vida de qualquer jeito. O Espírito Santo tem um poder tremendo. Se elas clamarem por esse poder, se elas se ajoelharem todos os dias pedindo, Senhor, por favor, me envia o poder do teu Espírito. Você acha que Deus vai negar um pedido desse? Há orações que Deus nunca nega. Por exemplo, Senhor, me ajuda a amar mais minha esposa. Você acha que Deus vai negar uma oração dessa? Algumas ele pode negar, Senhor, me dá uma Ferrari. Deus talvez não te dê, porque ele sabe que você não ia se comportar muito bem com ela, ou isso te faria mal. E não tem sentido, talvez, te dar isso. Mas, Senhor, me dá amor para amar minha esposa, meus filhos. É o tipo de oração que Deus nunca rejeita. Porque faz parte do plano dele. Porque está na palavra dele, e isso você pode pegar Deus na palavra. Senhor, purifica a minha vida como fogo purifica a escória. Tira a escória. É oração líquida ou quente e certa, né? Limpa a minha vida, Senhor. Aquece meu coração. Me tira dessa vida de frieza, de indiferença.
Ele é fogo, mas ele também é óleo. O que o óleo na Bíblia representa? Unção, cura, remédio, né? Ele é tudo isso. Ele pode te ungir, ele pode te capacitar, ele pode te curar, pode entrar na tua mente, se você permitir, claro, porque ele não força, entrar no teu coração e promover uma limpeza, ser o bálsamo para as tuas feridas, curar o teu passado, eliminar aquilo que não presta em nossa vida. Ele é tudo isso e muito mais, graças a Deus. Símbolos que representam a atuação dele. Mas há um texto que me é muito especial e impressionante, né? Que é Gênesis capítulo 1, verso 2. Lá na criação, a gente encontra o Espírito Santo agindo. Por isso que eu tenho assim esperança de que eu posso ser melhor do que eu sou, porque se ele é o Deus que cria, ele também é o Deus que recria. Ele pode mudar meu coração, recriar em mim, ou criar em mim coisas que não há em mim, como, por exemplo, pureza, bondade, mansidão. Se ele cria do nada o universo, é muito mais fácil criar dentro de um ser humano que já existe bondade, pureza e mansidão. No verso 2, segundo versinho da Bíblia, diz assim: disse Deus, 2, né? A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguma vez você já se perguntou por que a Bíblia usa esse verbo, pairar? O Espírito Santo pairava sobre as águas? Bom, em primeiro lugar, ele estava lá, na criação. Logo, ele é criador também, né? Junto com o Pai e com o Filho. Mas por que ele pairava? Indo ao hebraico, né, a língua com a qual foi escrito no Antigo Testamento, nós encontramos que a palavra pairar vem da palavra rahap. Sabe o que quer dizer rahap? É a mesma palavra que se usa para, por exemplo, descrever uma águia voando sobre o seu ninho. Uma ave voando sobre o ninho, protegendo os filhotinhos. Isso denota cuidado no original. Olha que bonito o sentido que vem desse texto. Por que o Espírito Santo pairava sobre o planeta em formação? O que você acha? Porque ele cuidava, ele zelava da sua obra criadora. E talvez por isso ele tenha vindo em forma de pomba quando Jesus foi batizado. Novamente uma ave rahap, pairando sobre Jesus e sobre este planeta, essa humanidade pecadora. Ele é o Deus que cuida, que zela, que paira sobre seus filhos. E isso me faz lembrar de Jesus quando disse que, como uma galinha, ele queria tanto juntar debaixo de suas asas, né, Jerusalém e os judeus daquele tempo. É um Deus carinhoso, né? Nunca mais se esqueça quando ler Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, que é uma pessoa e é o próprio Deus, rahap, pairava, cuidava, zelava da sua criação. E para encerrar, leiamos Mateus capítulo 12, verso 31. Mateus capítulo 12, 31, que diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito, não será perdoada. Blasfêmias só são cometidas contra quem? Deus. Só se pode blasfemar de Deus. E aqui é dito que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Então ele é Deus. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o pecado imperdoável? Bom, aqui mereceria outro estudo que não temos agora como fazer, mas, resumidamente, o pecado imperdoável, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado do qual você não se arrepende. Por que você blasfema o Espírito quando você não se arrepende? Porque essa é a principal obra do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu não me arrependo dos meus pecados, eu estou dizendo para o Espírito Santo: eu não quero saber da sua obra. Eu rejeito a tua atuação na minha vida. Isso é blasfêmia. Isso é triste, na verdade. Então, o apelo que Deus nos faz essa noite é: confesse seus pecados. Porque o Espírito Santo é fogo, ele queima isso para sempre. Porque ele é água, ele limpa isso para sempre. Porque tem poder para mudar você, transformar você.
Não brinque com o pecado. Qualquer pecado pode vir a se tornar pecado contra o Espírito Santo, se a gente fechar o coração para ele, para o Espírito Santo. E o último texto, Romanos capítulo 15, verso 30, um texto que eu acho realmente muito lindo, descrevendo também o Espírito Santo. Romanos capítulo 15, 30. Diz assim o texto do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também, ele vai rogar por duas coisas, né? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha que coisa linda. O amor do Espírito. E Ele quer manifestar na sua vida esse amor, se você permitir. Esse é o nosso Deus. Dá para entender tudo sobre Ele? Não. Mas o suficiente para sabermos que Ele é todo-poderoso e todo-amoroso, supremamente interessado em nossa salvação. Ele é o Deus que paira sobre nossos lares, nossa vida, nossa igreja, e quer nos proteger. Que possamos realmente clamar todos os dias pelo batismo do Espírito Santo, pelo recebimento do poder do Espírito Santo, para que a nossa vida seja diferente e possamos concluir realmente a obra que Deus nos confiou. Amém.